Olá, meus amores, como vão vocês? Eu espero que vocês estejam ótimos. Eu sou a Drica Gomes, taróloga e astróloga, e neste vídeo nós vamos falar de um tema muito importante. Tá rodando muito por aí. Eu tenho visto muitos vídeos, tem muitos youtubers falando a respeito de que nós podemos agora estar vivendo no fim dos tempos. Será que nós estamos realmente no fim dos tempos? O que é isso? Que história é essa de apocalipse? Que história é essa de que a gente está vivendo situações que refletem esse momento apocalíptico? E do ponto de vista do tarô, da astrologia, do hermetismo, a gente vai entender esse momento e eu vou conversar com vocês aqui para estar colocando luz na sua mente, colocando conhecimento e entendimento do que realmente está acontecendo com a gente. Eu espero que você assista esse vídeo até o fim, porque são muitas informações importantes que talvez você nunca tenha ouvido falar e você vai ficar conhecendo aqui hoje. Daqui para frente eu vou estar trazendo vídeos de esclarecimento, sempre com base no hermetismo, nos conhecimentos do tarô e da astrologia, para a gente refletir sobre o que está acontecendo na vida da gente, nesse ciclo de grandes transformações que nós estamos passando e de tudo mais que tem aí à frente para estar vindo para as nossas vidas, né? Então, acho que é muito importante a gente refletir e juntos aqui entrarmos nesse processo de pensamento, né? Te convido para me seguir aqui no meu canal, se você ainda não me segue. Vem aqui, faça parte, se inscreva, ative o sininho para você receber aí as notificações, tá? Bom, o que eu vou falar para vocês hoje tem muito foco, muita base nesse arcano aqui, que é o arcano 13 do tarô, a morte, tá? Tô aqui com o tarô mitológico e você tá aqui vendo a figura de Hades na mitologia. Representa o deus do mundo inferior, tá? Hades, ele representa isso, essa divindade do mundo inferior no aspecto da mitologia grega. E ele vem para trazendo para a gente esse entendimento desse processo que a gente está vivendo agora, com essas grandes transformações, porque esse arcano ele fala das transformações, ele é um arcano que está relacionado com Plutão. Plutão é o planeta das grandes mutações e transformações, então está tudo muito relacionado aqui e com base nessa energia desse arcano e também com a referência de Plutão, que a gente vai entrar nesse entendimento do que é isso que a gente está vivendo, que situação é essa que está todo mundo falando, que é bíblico, que é apocalíptico, que é o fim dos tempos. Para a gente começar a entender, né? A gente precisa chegar na conclusão primeiro do que é fim dos tempos. É fim do mundo? O mundo vai acabar, o planeta vai explodir, vai cair um meteoro aqui, todo mundo vai morrer. O que é isso de fim dos tempos? Essa questão do fim dos tempos é algo que é mencionado desde os primórdios da humanidade. Desde os primórdios da humanidade sempre existiam culturas que deixavam isso ou por escrito, ou em petróglifos, ou em tipos de vários documentos escritos. Lá os maias também tinham isso ali, escritos em pedras. Antigos povos tinham esse conhecimento e ali, né, nas pedras, nas gravuras das pedras, eles deixaram registrado isso, que de tempos em tempos haveria assim, o fim de ciclos, né? Então existia aquela coisa do ano 2000, aí depois vem uma outra história de 2012 e por aí foi, né? Sempre tem uma data de fim do mundo. Na história da humanidade sempre existiu isso. Mas é que as religiões interpretam de uma maneira, outras culturas interpretam de outra maneira. E do ponto do hermetismo e da gnose, que é o que eu venho trazer para vocês de conhecimento, tá? Não é religião, né, a gnose e nem o hermetismo, são conhecimentos filosóficos das leis da natureza, das leis da vida, das leis que regem o universo. Então, de acordo com esses conhecimentos, o que é fim dos tempos? São fim de ciclos.
São etapas de uma energia, de uma consciência da humanidade como um todo, que passa por um processo cíclico. E esse processo cíclico, ele aconteceu de tempos em tempos na história da humanidade. A gente pode voltar lá na época dos Atlantes, do povo de Atlântida, né? Que tem registros já encontrados aí por muitos historiadores de que esse povo era um povo que tinha muito conhecimento, muita tecnologia, e conforme foram se passando as gerações, esse povo foi se deteriorando. O que isso quer dizer? Esse povo que ele era muito espiritual, era um povo muito benéfico, eles tinham uma questão de trabalhar sempre com a espiritualidade e a ciência juntos, então eles tinham grande conhecimento, mas eles tinham essa coisa no início da espiritualidade que era muito forte neles. Mas conforme as gerações foram passando, isso foi se perdendo, e esse povo que era tão espiritualizado, ele foi se tornando mais egoísta, mais material, foi se tornando um povo mais denso. E essa densidade toda daquele povo da Atlântida tornou com que todo o processo do planeta entrasse nessa mesma densidade. Por quê, gente? É importante eu explicar isso porque a gente tem que entender que a frequência que nós vibramos é a mesma frequência que o planeta todo vibra. Nós somos uma rede de conexão com tudo que existe no planeta. Nós estamos ligados, conectados. Então, se eu estou numa vibração negativa, o planeta vai vibrar negativo também. Se a humanidade toda está numa vibração boa, de amor, de harmonia, de felicidade, o planeta vai se tornar um paraíso. O paraíso na Terra depende do nosso estado vibracional. Se a humanidade toda vibra nessa coisa do amor, da prosperidade, da liberdade, né, da comunhão, da união, o planeta se torna um verdadeiro paraíso para toda a humanidade. Mas será que é isso que nós estamos vendo acontecer? É isso que a gente está vendo acontecer na humanidade inteira, nesse planeta agora? Eu acho que não. O que nós estamos assistindo a cada dia? Cada vez mais perdas, cada vez mais mortes, cada vez mais sofrimento, cada vez mais perda da liberdade. Nós estamos em uma transição, que é sim um fim de ciclo para a entrada de um outro ciclo. Não é que o mundo vai acabar. Acontece que a gente está num momento de virada. E esse momento de virada, de mudança, vem com esse arcano 13, que é o arcano da morte. Toda mudança para acontecer, ela requer que uma morte aconteça. O que é essa morte? É o abandono daquilo que era, morreu aquilo que era, para se tornar um algo novo naquilo que será. Nós estamos já dentro desse processo do abandono para entrar em algo novo. E aos poucos nós estamos entrando nesse novo mundo, nesse novo normal, nesse novo esquema, nessa nova ordem. Aos poucos nós estamos entrando nela, né? Então a gente já está dentro desse ciclo de transformação, que acontece de tempos em tempos, assim que a frequência energética da humanidade chega num determinado nível, chega num determinado tom. Quando se chega nesse determinado tom, precisa mudar de escala. E essa mudança de escala tonal é que vai mostrar pra gente que vai ser dessa mudança. E a gente está vindo de uma escala tonal dura, de dificuldades, porque a humanidade está vibrando numa frequência, tem vibrado, e agora mais do que nunca, vibrado numa frequência de separação, de intolerância, de dificuldade, de desamor. É a vibração inteira da humanidade, por mais que existam pessoas, porque com certeza tem muita gente que vibra no amor, no bem, no sucesso, com certeza tem, mas não é a grande massa.
A grande massa da humanidade está vibrando nessa densidade. E é por isso que nós estamos nesse processo de transformação que vai nos levar para algo denso. A humanidade não vai erguer-se. A gente não está saindo de um processo de mudança para subir. A gente está saindo de um processo de mudança para cair. Percebe? Essa queda, ela se dá justamente porque estamos pesados. Quanto mais pesados, é a lei da física, né, gente? Quanto mais pesado, mais profundo fica. Quanto mais leve, mais para a superfície você vai. E a humanidade toda está vibrando num padrão pesado e denso. Não tem como você sair desse nível e subir. A gente vai sair de um nível e descer. Isso é difícil. Isso é complicado. A humanidade toda está caindo para essa situação. É uma decadência realmente. E a gente tem isso por quê? Porque vibramos no medo, vibramos no egoísmo, vibramos na dor, vibramos na intolerância, na separatividade, no não olhar para o outro, no não apoiar o outro. Essa questão toda de desagregar. Quando eu abro as minhas redes sociais, tudo que eu vejo é intolerância, é reclamação, é xingamento. Que nível é esse? Um nível leve é que não é, é um nível pesado, né? Então, na história da humanidade, na época de Atlântida, quando houveram aquelas grandes inundações, teve uma grande inundação que toda a Atlântida afundou. Por que isso aconteceu? Porque o padrão, a vibração da humanidade estava tão densa que todo o planeta começou a vibrar nessa densidade. Colapsou. A humanidade colapsou mentalmente, emocionalmente e no comportamento. Em consequência disso, o planeta também colapsou, com grandes terremotos, com grandes maremotos, grandes inundações. Isso aconteceu na história da humanidade. Pelo menos 2 vezes se tem registros de que aconteceu essa inundação. Na época da Atlântida e depois na época de Noé, aconteceu novamente. Por quê? Novamente, os padrões energéticos de toda a humanidade também ficaram densos. Ficando densos, o planeta também se densifica, a frequência do planeta também se altera. E aí, então, a gente tem toda essa movimentação das placas, tudo isso ocorre, tudo isso acontece. Então, essas coisas que eu estou trazendo, esses conhecimentos que eu estou trazendo, tem registros em livros, tem registros históricos. Se você quiser saber mais, vou deixar aqui no link para vocês, tá? Aqui na descrição tem os links onde vocês podem ir lá ler e acompanhar. Tudo isso que eu estou falando aqui tem base de conhecimento, tá? Não estou falando isso daqui do nada. Eu leio muito, eu sempre estou buscando muita informação que é para trazer para vocês. E se você tiver interesse em conhecer mais, vai lá nesses links para você acessar tudo, tá? Agora, tem uma coisa muito importante. A gente não pode bater o martelo, né? E jogar a toalha e falar, tá, então tá tudo acabado, o mundo vai entrar no caos mesmo, já era. Não. Porque se você faz isso, você está dando mais força ainda para que essas mudanças que estão ocorrendo no mundo vão cada vez mais profundo, profundo e profundo. É isso que você quer? Não é, né? Então, a gente precisa entender o seguinte. Quanto mais polarizados nós ficamos e toda essa grande elite que está aí mandando no mundo, o que eles querem? Eles querem justamente que a gente, como ser humano, que a gente decaia. Porque dessa forma nós somos cada vez mais submetidos, nós somos cada vez mais escravizados, assim como eram lá na época dos egípcios, que tinham os hebreus como escravos. E na realidade, o grande desejo dessa elite é que isso aconteça, que nós sejamos escravizados cada vez mais. Por isso, quanto mais a humanidade descer, melhor para eles, porque mais domínio eles têm sobre nós.
E aí, qual que é o grande segredo para você não se permitir? Por mais que toda a humanidade, que você veja o caos se estabelecer ao seu redor, que você veja a fome, que você veja a morte, que você veja um monte dessas coisas terríveis acontecendo, como é que você pode se proteger disso tudo? E o que eu vou falar para você que não é magia, não é feitiçaria, é simplesmente conhecimento e clareza da consciência, tá? Palavras de Buda, o caminho do meio. Porque a única coisa que é certa é a seguinte: quanto mais você se polariza, quanto mais você ou fica na esquerda ou fica na direita, mais chances de briga, de choque, de revolta vai acontecer. Toda vez que se polariza demais, se separa, e toda vez que se separa, há choque, há distanciamento, há revolta, há intolerância. E isso faz o quê? Faz com que os padrões de frequência só vão caindo cada vez mais. E a humanidade vai ficando cada vez mais densa, pesada e sofrida. Caminho do meio, essa posição aqui das mãos no centro, é o caminho do meio. Caminho do meio de Buda nos ensina que é esse o caminho que nos leva a Deus. É o caminho que nos leva ao crescimento, é o caminho que nos leva à leveza, é o caminho que tira de nós o peso e a densidade e faz com que a gente consiga alcançar níveis maiores. Em cada processo de mudança, a gente vai alcançando níveis mais sutis. Mas é só quem segue o caminho do meio. E como é que é isso de seguir o caminho do meio, né? É um exercício diário que você pode estar colocando na tua vida. Todos os dias, a cada decisão, a cada escolha que você tiver que fazer, vá pela triangulação do caminho do meio. O que quer dizer a triangulação? É quando você pega os dois lados de uma moeda, pega um pouco de cada um e chega na sua síntese, no seu resultado, tá? Então, você não está nem na esquerda e você não está nem da direita. Você pega alguma coisa boa que você acha aqui, deste lado, pega uma outra coisa boa que você também considera aqui deste lado, une as duas coisas boas e vai para o caminho do meio. Você não se choca nem aqui e você se eleva. Quanto mais ao meio você estiver, mais você se eleva. Quanto mais polarizado, você não alcança o túnel de subida. Existe um túnel de subida, um fluxo de ascensão. E você só chega nesse fluxo quando você atinge o meio. Enquanto você estiver na polaridade, você está muito longe de atingir esse fluxo do meio e fluir. E isso é para tudo na vida, para qualquer escolha que você fizer na vida. Pesar os prós e os contras. Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Eu acho que é uma frase muito importante de você colocar aí na tua vida. Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Vamos pegar um pouco de cada um, fazer o nosso processo de entendimento e fluir pelo caminho do meio. Quanto mais a gente conseguir fluir pelo caminho do meio, mais longe da densidade a gente vai estar. Mais longe de qualquer densidade você vai estar. Então, tá diante de uma situação na sua vida onde você não sabe o que faz. Eu não sei se eu vou para cá ou se eu vou para cá. Junta um pouco de cada e chega numa conclusão. E você vai encontrar o caminho. Esta palavra de Buda e esta também é a palavra de Cristo. Está no Salmo 91. Olha o que diz nesse Salmo 91, versículo 7. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Por quê? Porque quando você está fluindo pelo caminho do meio, você gera ao seu redor uma bolha de proteção. Porque você está numa outra frequência. Você está na frequência do equilíbrio.
Uma vez que você esteja nessa frequência do equilíbrio, toda a outra energia, por mais negativa que for, que estiver ao seu redor, não vai alcançar você, porque você vai se tornar invisível para essa frequência. Se você está numa frequência de equilíbrio, você fica invisível para qualquer frequência de desequilíbrio que estiver ao seu redor. Por isso que esse salmo diz isso: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Esse é o grande segredo deste versículo. Porque você criou uma bolha de proteção ao seu redor, vibrando numa frequência harmônica. Se cada ser humano na face da Terra vibrasse nessa frequência harmônica, saísse dessa polaridade de reclamar de um, de brigar com o outro, de xingar um, de encontrar o outro, se cada ser humano fizesse a sua parte, de fluir por esse caminho do meio, nós viveríamos o verdadeiro paraíso na Terra. Esse é o caminho do paraíso na Terra. É quando você se deixa fluir pelo caminho do meio. Então, o que eu estou passando para você é um conhecimento gnóstico, um conhecimento hermético, que vem falar das leis da natureza. O que a gente está vivendo hoje é uma lei hermética, que é a lei da ação e reação. Tudo que está acontecendo hoje no mundo não é culpa só dos nossos governantes, não é culpa só dessa elite, não. A culpa é de todos nós. Todos nós temos a nossa parcela de responsabilidade na situação que o mundo está vivendo hoje. Você tem a sua parcela, eu tenho a minha parcela. Nós somos parte dessa humanidade que está vibrando densamente. Por conta dessa nossa vibração, de toda a humanidade nessa carga densa, a gente está onde está hoje. E aí não adianta você reclamar do governo X, do governo Y. Na verdade, quanto mais você reclama, mais você está sendo igual a esse governante que você reclama. Porque você está entrando na mesma energia que ele. Se você quer fluir pelo caminho do meio, a primeira coisa que você tem que fazer é não reclamar. Mas também não é ficar passivo, de cabeça baixa, aceitando tudo. Não. É ter a mente clara. É ter consciência de que você vai caminhar pela estrada da honra, da dignidade, da verdade, do bem comum, do bem ao próximo. É você ter um entendimento que a sua vida, ela deve fluir por esses preceitos. Onde você vai agir, onde você vai pensar, onde você vai realizar cada ação da sua vida, onde haja amor, dignidade, honra, harmonia. E por mais que o governo diga para você, faça isso ou faça aquilo, você vai refletir se aquilo realmente é digno, se aquilo realmente é humano, se aquilo realmente é verdadeiro. E dentro de você, com essa reflexão, você vai fazer a triangulação que eu falei. Você vai pegar o que esse governante falou, você vai pegar aquilo que você acredita de fato e você vai unir essas duas coisas e chegar num entendimento, numa compreensão, que é o caminho do meio. Então não é baixar a cabeça para tudo que te mandam, é você pegar a informação, processar, entender, refletir, se está dentro do bom, do belo, do ético, e você seguir por esse caminho do bom, do belo e do ético. Quanto mais a gente se colocar à disposição da vida, do universo e do mundo, agindo dessa forma, mais no caminho do meio nós vamos estar fluindo. E mesmo que a maior parte das pessoas não esteja nessa mesma vibração, você vai estar criando um universo, uma realidade que é só sua, onde todas essas situações negativas não vão te atingir. E aí você vai poder até ajudar as pessoas que sofrem. Você vai poder colaborar de alguma forma, esclarecer alguma coisa para essa pessoa,
Dá para essa pessoa algum entendimento como é esse que eu estou dando aqui para vocês hoje? De que as mudanças acontecem. Nós não estamos nos fins dos tempos. O mundo não vai acabar. Nós estamos num fim de ciclo. E esse fim de ciclo, ele está acontecendo, porque ele sempre acontece no momento em que a humanidade atinge um certo padrão de frequência. Ou você muda para um caminho sublime, evoluir, ou você muda para um caminho mais denso, que é a involução. Infelizmente, a humanidade toda está caminhando para essa involução. Mas você individualmente, dentro desse processo da involução, você pode estar mais evoluído. É isso que eu estou querendo trazer para você. Se você conseguir estar mais evoluído, dentro mesmo desse processo decaído que toda a humanidade está indo para esse caminho, você ainda consegue se proteger, você ainda consegue se elevar para que num próximo processo de elevação você consiga ascender e crescer cada vez mais. É nossa responsabilidade fazer com que a vibração do planeta melhore. Por quê? O que isso pode causar? Além de trazer guerras, pode acontecer, a gente pode viver aí situações de guerra, de problemas na natureza, sabe? Terremotos, tsunamis, isso tudo pode vir a acontecer por conta deste padrão energético denso que toda a humanidade vive, agora ainda mais sob a energia do medo, sob a energia da prisão, sob a energia da restrição, sob a energia da falta de dinheiro, da fome. Esse padrão de densidade só traz mais coisas densas. E é aí que você tem que entender o quanto você tem que se proteger e se esforçar para ir para o caminho do meio. Para de ficar olhando notícia ruim, para de ficar assistindo essas porcarias que aparecem na televisão, para de você ficar se envolvendo com as coisas mais terríveis do mundo. Muda a frequência, muda o seu padrão, usa o seu tempo para aprender, para conhecer, para estudar, para se esclarecer, para se melhorar, para que você entenda que é só por aí que você encontra o caminho do meio e que você vai mudar a sua realidade. Bom, esse era o recado que eu queria trazer hoje com a carta da morte. Nós estamos nessa mudança de ciclo e você pode aproveitar essa mudança da melhor forma para você e para sua vida. Esse é o meu grande desejo, por isso que eu venho trazer aqui esse conhecimento para vocês, tá? Então deixo aqui um grande beijo e que você passe por mudanças que te elevem e que criem para você uma bolha de uma realidade muito melhor para ser vivida. Grande beijo, gratidão profunda e até o nosso próximo vídeo.